Olha só. Bruna afina a corda Mi do seu violino para que ela abra uma frequência de 680 Hz aqui. Então aqui ele deu a frequência, né? Que a gente tem aqui nessa corda Mi do violino lá da Bruna. A parte vibrante da corda do violino de Bruna mede 35 centímetros, então aqui ele deu o comprimento total da corda, como mostra a figura. Considerando essas informações, calcule a velocidade de propagação da onda na corda Mi desse violino. Bem, aqui a gente tem a frequência, né? Frequência 600 Hz. A gente tem o comprimento dessa corda aqui, 35 centímetros. E ele está pedindo para a gente encontrar aqui a velocidade de propagação. Então a gente precisa encontrar o V da fórmula. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá, é converter esse comprimento da corda de centímetros para metros. Tá? Velocidade precisa estar em metros por segundo e o comprimento precisa estar em metros. Se em algum momento ele der comprimento em centímetros, a gente precisa converter. Só pegar e dividir por 100, tá? 35 centímetros vai ser a mesma coisa que 0,35 metros. Então esse aqui vai ser o nosso comprimento da corda convertido. Como a gente tem uma corda que ela está presa em duas extremidades, né? A gente está tratando aqui de uma corda presa, não está aqui, presa de um lado, está presa do outro, né? Então isso aqui é o que a gente chama de primeiro harmônico. A partir do momento que eu sacudir essa corda aqui no meio, né? Ela vai formar um ventre aqui em cima e vai formar outro ventre aqui embaixo. Então isso aqui é primeiro harmônico, se tratando de corda. Tá? Então a gente vai trabalhar com a fórmula do primeiro harmônico, se tratando de cordas presas em duas extremidades, né? Onda estacionária no caso. Fórmula que a gente viu semana passada. Frequência do primeiro harmônico, que a gente pode chamar de F1, vai ser igual a velocidade de propagação da onda dividido por 2 vezes o comprimento. Bem, agora é só a gente substituir o que a gente tem aqui, ó. Aqui a gente tem a frequência que ele deu, frequência mínima 680, então a gente substitui aqui no lugar do F1, igual a velocidade que a gente quer descobrir, então repete o V, sobre 2 vezes o comprimento da corda. Então 2 vezes o comprimento, que é 0,35. A gente substitui aqui. Feito isso, só a gente continuar e multiplicar cruzado aqui. Vamos primeiro multiplicar o que a gente tem aqui embaixo, 2 vezes 0,35, tá? Depois a gente multiplica cruzado, mas vai ficar mais fácil. Essa multiplicação aqui vai dar 0,7, né? Então, vamos lá. Então vai ficar 680 igual a velocidade sobre 0,7. Aí agora a gente multiplica cruzado, né? Esse por esse e esse por esse. 1 vezes V vai dar V. 680 vezes 0,7, a gente vai encontrar 476. Como a gente está falando de velocidade, unidade de medida, metro por segundo aqui. Tá? Então, esse aqui é o número 1, letra A. Na letra B, ó, olha o que ele está falando. Considere que a corda Mi esteja vibrando com uma frequência de 680 Hz. Que ele deu a frequência, né? É mesmo da letra A ali. Determine o comprimento da onda no ar, da onda sonora produzida por essa corda. Considere a velocidade do som no ar como se fosse 340 metros por segundo. Aqui ele está pedindo para a gente determinar o comprimento da onda sonora, tá? Então vai ficar diferente, a conta que a gente vai fazer vai ser diferente, se tratando da velocidade de propagação da corda mesmo. Tá? Então a gente vai usar aquela fórmula, velocidade igual ao comprimento da corda vezes a frequência. Velocidade de propagação que a gente tem aqui no... que ele deu aqui pra gente, do ar, né? 340. Então no lugar da velocidade aqui, a gente vai substituir 340. Comprimento da onda que ele está pedindo, a gente não sabe. E a frequência, ele falou que é 680 Hz. Então substitui aqui no lugar do F. Número para um lado, letra para o outro, né? Então a gente só precisa tirar esse 680 daqui que está multiplicando, então a gente vai passar ele dividindo. Aqui a gente vai ter então 340 sobre 680 igual ao comprimento da onda. Vamos dividir isso aqui agora, né? 34 é exatamente a metade de 68, não pode cortar um zero com isso aqui.
vai ser exatamente a metade, né? Então isso aqui vai dar meio, 0,5. Então o comprimento da onda aqui, 0,5 metros. Tá. Esse aqui foi o primeiro. Depois vocês tentem fazer isso aqui, sem olhar a resposta, tentem fazer sozinhos. A número 2 aqui é uma questão de tubo fechado. A figura mostra uma onda estacionária com um tubo de 5 metros de comprimento, fechado em uma das suas extremidades e na outra extremidade aberta. Considere que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Determine a frequência do som emitido pelo tubo, em Hertz. Então aqui a gente tem um comprimento do tubo, a gente tem a velocidade de propagação do som no ar, né? O que a gente vai observar aqui nessa imagem? Que olha só, aqui a gente tem um tubo fechado, né? Aqui a gente tem 3 nós, tá? Então daqui a gente tem que deduzir que isso é quinto harmônico, a gente vai observar aqui na imagem. Isso aqui a gente tem que saber, só olhando, ó, que o quinto harmônico a gente sempre vai ter 3 nós, né? 1, 2, 3 ventres aqui. 3 nós e 3 ventres. Então a gente só de olhar para a imagem já sabe que é o quinto harmônico, então consequentemente a gente vai trabalhar com a fórmula da frequência para o quinto harmônico, que é essa daqui. Ó. Frequência do quinto harmônico vai ser 5 vezes a velocidade sobre 4 vezes o comprimento. Aí vocês terminem aí, substituem aqui a velocidade, que é 340, substituam aqui no comprimento, o comprimento total do tubo, né, que é 5 metros, resolvam aqui e coloquem a resposta. Número 3. Considerando que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo e que o canal auditivo humano pode ser comparado com um tubo de um órgão de uma extremidade aberta e outra fechada, qual deveria ser o comprimento do canal auditivo para que a frequência fundamental da onda sonora estacionária nela produzida seja igual a 3.400 Hz? Então aqui ele está falando do tubo do nosso ouvido, né? Ele deu a velocidade aqui de propagação do som, tá? 3.340 metros por segundo. Ele deu a frequência e ele está pedindo para a gente encontrar a frequência fundamental aqui, certo? O que a gente vai fazer, ó? A gente vai substituir o que a gente tem para a gente encontrar o comprimento. Não, ele está pedindo para a gente encontrar aqui o comprimento canal. Ele está pedindo para encontrar o L. Ele deu a frequência. Então esse aqui é o que a gente tem. Velocidade, a gente deu a frequência, a gente precisa encontrar o comprimento total do canal auditivo. Como ele está afirmando que a frequência fundamental, tá, a gente precisa saber que isso aqui é primeiro harmônico. Frequência fundamental, primeiro harmônico. Como ele está afirmando também que o tubo, né, do nosso ouvido tem uma extremidade aberta e a outra fechada, então a gente está falando de tubo fechado. Então a gente vai pegar a fórmula do primeiro harmônico para tubo fechado, que é essa daqui, ó. Isso aqui. Frequência igual a velocidade dividido por 4 vezes o comprimento. Então a gente pega a fórmula, substitui aqui, aí termina em esse. Tá? A número 4 a gente tem um tubo fechado também, ó. Aqui a gente tem 2 nós. Comprimento do tubo aqui 1,5 metros, né? A gente já pode observar que isso aqui é terceiro harmônico, de acordo com a imagem que a gente viu lá em cima. Aqui a gente tem 2 nós, tá vendo? Olha só. 2 nós aqui, terceiro harmônico, tá? A gente vai trabalhar com essa fórmula aqui do terceiro harmônico. Aí terminem aí, tá? Substituam o comprimento do tubo. Vê o que ele está pedindo. Ele está pedindo para a gente encontrar a frequência do som aqui, tá vendo? Determine a frequência do som. Substitua aqui para achar e marque a alternativa correta. E a número 5, que eu acho que é um pouquinho mais trabalhosa de todas. A gente vai ter que analisar cada uma dessas alternativas. Ó. Um tubo sonoro está no ar. E a velocidade do som é 320 metros por segundo. É emitido um som fundamental de frequência de 80 Hz. Os 2 harmônicos seguintes são emitidos com frequências respectivamente 240 e 400. Aí ele está pedindo para a gente ler a primeira, a segunda alternativa correta, a primeira, a segunda e a terceira alternativa aqui,
ver quais são as verdadeiras e marcar a alternativa de acordo com o que a gente analisou em cima, tá? Nessa primeira alternativa aqui, ó, o tubo é certamente fechado e tem o tubo é certamente fechado em uma de suas extremidades. Bem, o que a gente pode tirar de conclusão aqui? Aqui, olha, no primeiro harmônico a gente tem 80, né? Esse aqui seria o segundo e esse aqui seria o terceiro. A gente vai observar que 240 vai ser igual a 3 vezes o primeiro harmônico, tá vendo? 400 vai ser igual a 5 vezes o primeiro harmônico. A gente vai observar que ele vai estar sempre multiplicando por números ímpares. Então, disso aqui a gente já consegue tirar de conclusão que a gente está falando de um tubo fechado. A grandeza entre essas frequências, primeira, segunda, terceira, ele está sempre multiplicando com números ímpares. Então, disso aqui a gente já pode tirar essa conclusão. Tá? Aí, essa aqui a gente já falei que é verdadeira, né? Analisem a segunda e a terceira. Tá? E marque a alternativa aqui, ó. Na letra A, por exemplo, se todas as alternativas estiverem corretas, você marca a letra A. Na letra B, se todas as alternativas estiverem corretas. Letra D, se apenas a primeira e a segunda estiverem corretas. E na letra D, se apenas a 1 e a 3 estiverem corretas. Então, analisem cada uma aqui. De acordo com o que vocês acharem, vocês marcam o último de baixo.